Isso aí, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos aí a mais um webinar aqui do Embarcados. E hoje com um tema muito bacana. Espero que vocês aproveitem muito, né? O Tafas veio aqui para fazer o tradicional webinar sobre carreiras, né? Então, ele vai abordar um pouco aí sobre o que mudou, né, nesses últimos tempos aí de pandemia, né? E o que veio para ficar, o que vai mudar e outros dilemas aí, né, da parte de carreira e gestão. É, Vamos aproveitar aí, né? Dar uma boa noite para todo mundo. Se vocês tiverem, né, com algum problema de áudio, avisem a gente aí que a gente já vai tentando ajustar aqui. Fiquem à vontade para interagir. Então, é sempre importante que vocês participem aqui com a gente, né? Então, tragam aí também as dúvidas, né? As experiências de vocês, que isso enriquece muito a apresentação. E com certeza que o assunto de hoje, né? Ele, né, é um assunto que precisa a gente estar conversando, né, sobre, né, a questão aí de carreira, gestão, enfim. Beleza? Então vamos lá. A galera já está entrando aí, tem bastante gente já. Isso aí, pessoal. Então, deixa eu só aqui inicialmente agradecer, né, a Mauser Electronics, né? Então, a gente veio durante esse ano aí com uma sequência de webinars patrocinada pela Mauser, proporcionando que a gente conseguisse, né, trazer profissionais aí qualificados, profissionais, né, para compartilhar esse conhecimento. Então nós tivemos diversos webinars, né? Esse já é o 11º webinar, a gente ainda tem mais um em dezembro, com esse patrocínio da Mauser. Então a gente deixa aí nosso muito obrigado aí, e o ano que vem a gente pretende continuar aí com esses webinars. Então vamos continuar aí gerando conteúdo, gerando bastante material bacana aqui para a comunidade, tá joia? E se você perdeu algum dos webinars que a gente fez esse ano, fica também aí, né, o incentivo para você assistir. Eles estão disponíveis já no YouTube do Embarcados, mas se você entrar no embarcados.com.br/webinars, você tem acesso ali toda a lista. Então tem assuntos bem interessantes ali. Além desses aqui da Mauser, tem outros webinars bem bacanas que vocês podem aproveitar aí o final de ano, né? Para quem quiser colocar em dias, né, os webinars, tem uns assuntos bem legais ali para vocês aproveitarem, tá? Então, a gente agradece muito a participação de todos e agora eu vou convidar aqui o Tafas para entrar aqui com a gente já para dar sequência aqui ao assunto. Deixa eu ligar minha câmera aqui também. Fala aí, Tafas, beleza? Beleza? Tudo jóia, Fábio? Tudo jóia, Tafas. Obrigadão aí por ter, né, se disponibilizado aí para eu fazer mais esse webinar, né? Então, já é tradição a gente fazer todo ano, né? E a gente conseguiu organizar a agenda para que fosse agora. Então, é bem bacana e relevante esse assunto, que geralmente a gente trata assuntos mais técnicos, né? E acaba deixando esses assuntos mais de lado. Mas é muito bacana que você está sempre aí compartilhando, né? E orientando aí os profissionais aí para gerir melhor sua carreira, enfim. Obrigadão mesmo. Valeu, Fábio. É sempre bom. O programa semanal também tem um pouco esse objetivo, né? A gente trazer as diversas experiências, então complementa os webinars de carreira, os clássicos webinars de carreira. Inclusive, até é importante para o pessoal que talvez vai ficar, às vezes, um pouco perdido no webinar de hoje, dar uma olhadinha nos outros webinars para entender, às vezes, que eu talvez faça alguma referência, alguma coisa, ou assuma que vocês sabem algo que, pô, peraí, não entendi de onde é que ele tirou isso, talvez está lá no outro webinar. Então é interessante voltar, principalmente quem nunca viu nenhum deles, e dar uma olhadinha no webinar para atualizar aí o conhecimento. Isso. Já que você falou aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou, depois no e-mail de agradecimento dos participantes, vou mandar para eles os webinars passados para eles assistirem. Muito bom. Beleza? Então, Tafas, fica à vontade aí. Boa Beleza. apresentação e a gente volta aí no final. Pessoal, a gente vai ter um tempinho lá de perguntas e respostas, então aproveitem. Beleza, obrigado, Fábio. Então, pessoal, começando, então, antes do começo, então vamos a uns avisos preliminares. Primeiro aviso, já antecipando algo que eu vou falar na frente do webinar. Hoje eu estou aqui cuidando da minha filha, então talvez tenhamos aí uma participação especial. Então, não se assustem se eventualmente tiver um movimento aqui de fundo. E outra coisa,
esse webinar, como todas essas coisas que aconteceram, e diferente dos outros webinars, em que eu trouxe um pouco de conteúdo, um pouco mais de gestão, um pouco mais técnico, o conteúdo de hoje foge um pouco dessa característica. Por quê? Porque nem tudo o que a gente está vivendo, a gente vai conseguir encontrar literatura confiável a respeito. Então tem muito aquela literatura tipo quais os melhores negócios para se abrir durante uma pandemia, aquele tipo de coisa que não vai agregar de fato no longo prazo para uma carreira, é alguém ali que está tentando surfar uma onda. Então muito do que a gente vai ver baseado em experiências e muito do que eu andei conversando e andei entrevistando de uma forma mais informal, num bate-papo, com outros gestores, com o pessoal de desenvolvimento de sistemas embarcados, as equipes com que eu tenho relacionamento, e tentando entender o que são esses novos anseios e o que o pessoal enxerga como sendo importante para o desenvolvedor de sistemas embarcados. Acaba tendo uma característica um pouco mais genérica, foge um pouco de um conteúdo tão específico, porque o anseio, eu acabei depois entendendo, é um pouco generalizado. Então, pessoal, muita coisa aconteceu. Então, só fazendo aí um pequeno apanhado, muita coisa aconteceu. Nós tivemos um cenário de pandemia que forçou decisões muito rápidas, decisões urgentes, decisões imediatas. Em alguns lugares foi de uma certa forma, em outros lugares de outra. Teve alguns contextos políticos envolvidos, então não é nosso foco aqui. Fato aconteceu e nos afetou. Muita coisa foi dita, então a gente ouviu falar de primeira onda, a gente viu previsões de que ia ter uma onda e ia acabar, teve gráfico do Elon Musk dizendo que ia acabar em X meses, e aí a gente já veio primeira, segunda, terceira, quarta, vai até a enésima onda. A gente teve também muita coisa de desinformação, então a gente foi bombardeado por informação de tudo quanto é lado, então muita indecisão, muita gente sem saber o que fazer. Então, ora a máscara não protegia, não servia para nada, depois a máscara se tornou mais efetiva que o álcool gel, porque o álcool gel teve casos de stockout de álcool gel, então a gente teve muito problema de desinformação. Dentro das empresas, isso acabou gerando muita insegurança, e ao mesmo tempo que algumas empresas demitiram muito, teve outras empresas que contrataram muito, então a gente teve um cenário bem assintótico. Então, em alguns mercados a coisa fluiu muito positiva, em outros mercados a coisa foi extremamente negativa. Então, acaba sendo, a gente não consegue formular uma opinião. E tem aqui também a questão da vacina, que aqui, pelo menos aqui no nosso mercado, no Brasil, ela gerou um pouco de polêmica, teve imbróglio, e ainda gera polêmica em vários lugares do mundo. O Brasil demorou para começar a vacinar, mas depois, quando vacinou, começou a vacinar rápido. Tem países que a vacinação começou rápido, mas estacionou, porque tem um pouco de crença aí das pessoas. Também não foge completamente do tema, mas é outra coisa que nos afeta. Pessoas tomando vacina, não tomando vacina, podendo ir para o ambiente de trabalho, não podendo ir para o ambiente de trabalho, podendo ir para o escritório, não podendo. Então, acaba mudando muito a dinâmica. E tudo isso gera um sistema caótico e que a gente não consegue, aí não tem muita garantia de onde a coisa vem, para onde a coisa vai. Então, eu abri dizendo que tem muita especulação e já dei aí vários exemplos para vocês de coisa que era de um jeito, era do outro, e ninguém, na verdade, sabia, ninguém tinha informação nenhuma, estava todo mundo chutando, assim como eu chutei um monte de opinião, então os amigos mais próximos ouviram várias opiniões minhas a vários respeitos e tudo chute. Eu gosto de referenciar, quando eu entro nessas discussões, o Thiago Lima, que ele fala assim, eu não sou médico, eu não tenho autoridade para falar isso. E verdade, eu acho que ele tem um ponto extremamente positivo. Então é o meu achismo contra vários outros achismos. Então, dentro desse monte de especulação, a gente começou a ver alguns gurus, né? O novo normal, depois teve o novo normal, depois teve o velho novo normal, que o novo normal não atendeu, que é tipo, vai ficar tudo em home office, e depois não, peraí, vai ser modelo híbrido, lá pelas tantas já voltou tudo home office porque teve outra onda.
E aí a gente já não sabe mais o que é o novo normal, o que é o velho normal, o que é o velho normal, o que é o novo normal, a gente não sabe mais nada. Então isso gera ainda mais insegurança, gera mais dificuldade de se posicionar, de entender, de se organizar, e isso tudo tem um impacto extremamente relevante nas decisões de carreira. Troco de emprego, não troco de emprego? Se eu trocar de emprego para aquela empresa que hoje está me oferecendo home office, vai me oferecer para sempre? Ou vai ter mais um novo normal? Qual a próxima moda? Será que na próxima moda o meu emprego vai continuar existindo porque eles resolveram que presencial é o novo normal? Então a gente começa a ficar um pouco perdido, a gente começa a não ter muito no que se basear. E aí a gente começa a ver muita gente publicando um monte de coisa. Eu costumo citar alguns exemplos que o pessoal diz, o varejo vai acabar. No primeiro fim de semana que os shopping centers abriram, eles lotaram. Então, assim, teve muita previsão que não se consolidou. Por quê? Porque era chute. É uma mera opinião. Válido ou não, que argumentos que o pessoal usou, novamente, os shopping centers lotaram, as praias lotaram. Cadê o novo normal de que ninguém mais ia consumir nada em ambiente físico? Então, e aí a gente vê alguns movimentos engraçados, tipo a Amazon investindo em algumas lojas físicas, outras grandes redes de comércio online investindo em lojas físicas. A gente vê assim, peraí, esse novo normal, qual o normal? Então fica muito complicado. E bastante gente vende bastante coisa a respeito disso. A gente vê bastante a publicação no LinkedIn falando, glorificando certas coisas. E um dos objetivos aqui de hoje, desse webinar, é colocar um pouco de tom mais crítico para a gente tomar as nossas decisões de carreira. Então, aí vem a pergunta, tipo, dado esse panorama, do qual eu quero que vocês entendam, estamos em um sistema caótico, então nem eu e nem ninguém, como disse, diferente dos outros webinars que tínhamos algo um pouco mais linear, conceitos consagrados, nesse eu vou colocar um pouco mais seria mais um journal, seria mais uma coletânea de algumas opiniões que eu peguei de forma informal. Infelizmente não fiz um estudo estatístico, porque também não deu tempo, deveria ser o correto, mas vamos lá. Uma coisa interessante que eu tenho percebido e que eu tenho conversado com todo mundo é que a gente começou a ver uma mudança em certos discursos, né? Então a gente tinha até 2 anos e pouco, 2, 3 anos atrás, uma temporada de caça, uma inquisição contra as reuniões. Ninguém queria fazer reunião, era um crime, era uma ofensa, todo mundo tinha, reunião era inútil, não serve para nada. Essa temporada eu tenho visto que acabou, né? Sumiu, desapareceu. Os pregadores do apocalipse das reuniões, eles sumiram. E se para bom ou para ruim, não sei. Como disse, a gente ainda não tem bola de cristal. E também a temporada de caça aos e-mails acabou, né? O povo que vivia dizendo que e-mail era spam, que só servia para poluir a caixa postal, que uma ligação via de telefone era muito melhor, também estão bem silenciosos. Assim, eu vejo na minha timeline do LinkedIn, esse povo, eles desapareceram, né? Então a gente começa a ver aí um impacto bastante grande na formação de opinião. A gente via também os pregadores do Open Office, escritórios abertos, porque todo mundo tem que colaborar, todos têm que estarem próximos, porque a metodologia ágil, Scrum, pede nas sprints, que todo mundo... Então a gente teve também aí os defensores do Open Office se vendo numa situação um pouco delicada, porque o mundo mudou rápido, e o Open Office se tornou irrelevante. Então, é muito comum a gente ver, principalmente nesses modelos híbridos que têm surgido aí, o pessoal sair para uma sala de reunião e ficar metade está na sala, metade está remoto. E a colaboração, então, ela vai mudar, mas assim, o ponto importante o Open Office já não é tão relevante que nem foi outrora. Apesar de estudos favorecendo, contrariando, o moral é que agora ele já não tem mais tanta relevância. Home office se tornou
a menina dos olhos de todo mundo. Então, todo mundo quer trabalhar de home office, todo mundo sonha em ter a sua estação de trabalho do lado da sua cama, com a grande vantagem de poder levantar, tomar um café, depois dar uma espreguiçada e voltar a trabalhar. Então, o home office passou a ser quase que um requisito. Tem até alguns memes, tipo, é a vaga que eu queria, aí o personagem dá a volta e vai embora, tipo, mas não tem home office. Então, o home office se tornou objeto dos desejos de muita gente. E isso traz também, além... É um tema por si só, as implicações legais do home office. Tem muitas questões a respeito, principalmente de segurança do trabalho, questão principalmente de respeito a horários. Então, a gente tem aí acho que foi uma lei, um projeto de lei, de que não pode acessar o funcionário fora dos horários de trabalho, mas se o funcionário tem horário flexível e faz uso desse horário flexível, como é que fica isso? Então, a gente tem muita insegurança jurídica ainda em torno do home office. Não é um assunto para ser tratado de qualquer jeito. Tipo, o funcionário ele recebe equipamentos de proteção, não tem ninguém conferindo que ele esteja com esse equipamento de proteção, leia-se uma cadeira decente, e o cara, o sujeito vai lá e trabalha deitado, de bruços, com as costas todas arqueadas, mexendo no computador. Ele vai ter um problema de lombar, um problema de coluna, e aí? Mas a empresa forneceu o equipamento. Então, quer dizer agora que a empresa no home office vai ter que botar uma câmera, para garantir que o sujeito, que a pessoa esteja trabalhando do jeito correto. Então, a gente começa a ter algumas lacunas. Mas, ponto é que mudou o discurso. E home office se tornou muito mais importante que um espaço criativo, se tornou muito mais importante que um espaço divertido de trabalho. E aí a gente traz aí algumas coisas que eu digo que tem certas vantagens que nunca foram tão vantajosas assim, que, sendo bem franco, dress code, para mim, eu sempre adotei o dress code blend in, tipo, tentar me equalizar ao dress code de todo mundo, porque eu não quero ser reconhecido pela roupa que eu uso, e sim pela qualidade do meu trabalho. Não conheço ninguém que foi promovido em desenvolvimento por utilizar uma roupa A, B ou C. Muito menos demovido também ou demitido porque não usou a roupa A, B ou C. Então, assim, o jeito que você se veste vai do jeito que você quer, vai do jeito que se sente agradável, confortável. Isso é um pouco irrelevante. Mas eu acho engraçado que algumas empresas ofereciam dress code informal como benefício. E no home office, se o sujeito quiser trabalhar de cueca, ele pode. Sei lá, moça acordou, mulher acordou, quer trabalhar de camisola, porque, sei lá, tá se sentindo um pouco mal, pode passar o dia, ninguém vai dar nem aí, ninguém vai nem ver. Então, certas vantagens deixaram de ser tão vantajosas assim. E aí, de novo a pergunta, o que isso afeta no desenvolvimento de sistemas embarcados? Então, trazendo de volta a pergunta, o que isso afeta? Isso muda toda a dinâmica de relacionamento. Para quem viu os outros webinars, e aí, por isso que eu falei que é importante olhar eles, eu faço várias vezes a afirmação que o nosso trabalho ele é muito mais social do que técnico. E se a gente teve esse evento que mudou completamente a dinâmica social que a gente tem com os nossos colegas de trabalho, com o nosso chefe, com a empresa, com os clientes, com os fornecedores internos e externos, com os clientes internos e externos. Ou seja, mudou toda a dinâmica social. E se o nosso trabalho, que eu sempre falei isso, acho que faz 3, 4 anos que eu falo isso, é social, e essa dinâmica mudou, então a gente tem uma mudança profunda no nosso jeito de trabalhar. Qual a profundidade e a exata extensão dessa mudança vai depender muito da empresa, da personalidade do indivíduo. Então, se a pessoa ela é mais introvertida, mais extrovertida, então vai depender muito da personalidade, do tipo de trabalho. Um técnico de laboratório de desenvolvimento de hardware provavelmente vai ter um impacto talvez até menor, porque ele vai ter que ir no laboratório de qualquer jeito, e as pessoas,
mas talvez ele vai ter que aprender a se reportar melhor. Então, o impacto, a exata extensão desse impacto, a gente vai começar a ver agora. Quem pegar e escrever em pedra dizendo vai ser assim, está naquela linha de começar a tentar prever o futuro aí, cai naquele, já abrir com histórias do tipo não é, vai ser, não vai ser, por quê? Porque tudo que a gente falar aqui agora, eu não estou escrevendo em pedra, e se as coisas que eu falar não se concretizarem, não adianta vir daqui a 2, 3 anos com ancinho e tochas querendo tocar fogo em mim, porque eu vou dizer assim, não lembro. Mas falando sério, pessoal, a gente não tem como prever, mas fato é, se o nosso trabalho é social, e tivemos vários elementos que impactaram profundamente nessa dinâmica social, é no mínimo prudente esperar um impacto muito grande no nosso trabalho, no nosso jeito de trabalhar. Então, esse jeito de trabalhar que mudou, então os times estão remotos, os chefes estão remotos, aquele cara que sabe tudo do projeto, que responde as dúvidas de todo mundo, também está remoto. A comunicação assíncrona, lê-se, o e-mail ganha valor. O gerente de projetos está remoto. Então está tudo remoto agora. Então existe grande chance de que... Deita ali, fininho. Existe grande chance de que tudo vai ficar remoto. Então, pessoal, o que eu falei, estou imitando o Elon Musk. Estou imitando Elon Musk aqui. Então, tudo vai ficar remoto. E só fazendo um parênteses, eu já vou antecipar uma parte. E isso é uma coisa muito comum nesse ambiente novo, em que as pessoas passam a ter sua vida interferindo nas suas atividades. Mas eu vou chegar nesse ponto mais para frente. Então, com essa história de tudo estar remoto, muda muito o jeito de reportar, muda o jeito de discutir, muda o jeito de argumentar. Então, às vezes, um comentário sarcástico que a pessoa ia dar risada, no e-mail já pega muito mal. Já fica muito deselegante. No Mattermost da vida, por exemplo, pegar e fazer um comentário sarcástico sem colocar um monte de carinha para deixar claro a sua intenção, às vezes vai soar e vai ter um efeito totalmente oposto do que se queria. E aí vem o ponto... finalmente chegamos ao ponto principal, que é, se muda o jeito de trabalhar, vai mudar as habilidades necessárias, então temos novas soft skills, e a gente chega numa situação em que termina a temporada de caça às hard skills. A gente teve aí por um certo período, não sei muito bem porquê, mas a pessoa investir em hard skill passou a ser um crime, porque tudo importava eram soft skills. E agora a gente tem aí, com essa mudança de dinâmica, as hard skills voltam a ter um peso muito importante na manutenção de emprego, na empregabilidade. Esse também é um conceito que eu falei em outros webinars. Então, a empregabilidade, ela acaba dependendo muito aí das hard skills. Então, vamos lá. O que são as principais mudanças que eu identifiquei e que eu tenho conversado com algumas pessoas? Então, as pessoas que eram mais agregadoras, que conseguiam colocar pessoas de diferentes objetivos em conjunto, então toda aquela áurea sobre a liderança, ela perde muito valor nesse ambiente de trabalho remoto. Papai, olha, deixa eu falar uma coisa. Papai, eu tenho um amiguinho secreto que eu sempre fui o Antônio da minha sala. E aí, a gente, um amiguinho secreto, quando a gente tirar, a gente vai dar um livro, tá? Tá bom, filho. Bom, então, as pessoas mais agregadoras, elas deixam de ser tão importantes. Por quê? Porque não tem o que agregar. Está todo mundo meio espalhado, então não consegue agregar muito. Eu digo que a revanche, a vez dos introspectivos, porque a necessidade de interação diminuiu bastante e, portanto, diminui bastante também a necessidade de aquele contato proximal.
Para alguém que é um pouco mais introspectivo, um pouco mais tímido, ele vai conseguir se reportar tão bem quanto alguém mais extrovertido, por e-mail. Então, principalmente os chefes estão em time zones diferentes. Então, acaba que a vantagem que uma pessoa mais extrovertida tinha em talvez encantar um chefe ou alguma coisa assim, com um repertório e um relatório de atividades mais elaborados, acaba se perdendo. Eu coloco como parte de soft skills saber fazer as coisas sozinho, saber lidar com a própria solidão, ser um pouco mais autossuficiente, então fazer sozinho, aprender sozinho, e principalmente, dificilmente alguém vai parar e reparar em você que você está empacado em algum ponto de projeto. Normalmente, como é que vai funcionar? Vai acontecer o seguinte, você vai começar a fazer, vai empacar e vai ficar ali, e ninguém vai te oferecer uma mão, a não ser que você peça. Então, acaba exercendo aí... Papai, olha meu cachorrinho. Filho, papai tá... Então, acaba sendo forçar um exercício de humildade muito grande. Você assumir que você não sabe e que você precisa de ajuda. Então, aí, uma soft skill de humildade, que não é daquele jeito, lembra que eu também sempre falo, não é modéstia, é humildade. Saber dividir tarefas, ou seja, eu gostaria muito de fazer isso tudo sozinho, mas infelizmente não vai dar, então tem que ter essa noção, que é pensar um pouco de forma autoestratégica, digamos assim, que é pensar melhor sobre o que está fazendo, e saber viver sem aquele feedback do café, né? Tipo, não vai mais ter, a gente não vai mais ter aquela história, vamos lá tomar um café para discutir o projeto, ou vamos lá tomar um café porque eu estou com uma dúvida. Então, essa coisa mais informal e mais imediata some também. Organização, a capacidade de se organizar, que sempre foi colocado como uma soft skill. Não sei que alguém tem isso como profissão, mas sempre foi colocado como uma soft skill. Perde bastante peso também. E, por fim, a questão de sensibilidade. E essa aqui muito mais para o gestor em perceber que a sua equipe pode estar passando por uma situação um pouco mais de insegurança, porque, como eu disse, vamos colocar sistema caótico, todo mundo afastado com menos feedback. Isso começa a gerar uma ansiedade acumulativa, digamos, e gerar bastante insegurança. E aí, uma das novas soft skills que eu coloquei é saber escrever direito. Então, se a pessoa não consegue concatenar ideias num e-mail para explicar o que é alguma coisa, ou num chat, concatenar ideias num chat, e não escrever chat estilo chat que você escreve para seus amigos, em que não tem pontuação e ninguém consegue entender nada. Um chat de trabalho, ele é basicamente uma carta ditada. Então, tem que escrever direito, tem que escrever colocando todos os advérbios que forem necessários para se fazer entender. Então, não é a mesma coisa que escrever num chat de WhatsApp para o seu amigo ali, que vocês estão tomando uma cerveja, ou a namorada escreve para o namorado, cheio de carinhas. Não é assim. E aí, aí entra aquela história, mas espera aí, saber escrever é uma hard skill ou é uma soft skill? Afinal de contas, escritor existe, e escritor deveria ser, saber escrever deve ser uma hard skill. E aí a gente começa a ter... Pai, eles podem falar ou é só você? É só eu, filho. Ah, tá. Então, várias soft skills se passaram a ser quase que uma demanda, se tornaram hard skills. Então, por exemplo, comunicação, que era tido como uma soft skill, seja ela comunicação verbal ou escrita, ela passa a se tornar uma hard skill. E o ponto extremamente importante das hard skills é que todo o resultado, ou seja, todas as entregas, elas dependem muito mais das hard skills do que das soft skills. Então, a gente teve aí uma quebra de fronteira. Talvez isso justifique
porque parou de se caçar bruxas e dizer que soft skills são muito mais importantes que hard skills. Então, talvez quebrou a fronteira e as coisas acabaram misturadas. Mas as hard skills, então, estão diretamente atreladas ao resultado. E esse resultado é o que é aferido pela empresa como a qualidade do profissional. Então, a gente teve aí uma mudança de paradigma, de eixo, digamos assim, que eu coloquei aquela hora, que o profissional mais agregador já não se torna mais tão importante, porque um profissional agregador, até tem acho que no livro Peopleware fala isso, de uma pessoa que ela não era tão tecnicamente competente, mas todos os projetos que ela estava, os projetos eram bem-sucedidos. Esse tipo de perfil, ele acaba tendo pouco valor num ambiente disperso. Porque uma pessoa resolvedora de conflitos, ela vai resolver conflitos quando tem conflitos para serem resolvidos. Os conflitos de natureza humana normalmente surgem da convivência. E convivência não é convivência remota. É muito difícil alguém caçar rolo ou começar uma briga por chat, por e-mail. Acontece? Acontece, mas muito menos que presencialmente. Então, se exclui o fator de convivência, como eu disse, as pessoas agregadoras acabam perdendo aí bastante espaço, bastante terreno. Tem mais tarefa, tem mais skills que romperam a barreira? Tem várias. Então, por exemplo, a questão de autocrítica e autoavaliação é uma das que rompeu essa barreira. Então, acaba que se você não consegue, já que você tem menos feedback, se você não tem muita segurança do que você está entregando e começa a entrar naquela linha de querer se enganar com relação à própria entrega, você não vai longe. Então, isso acabou se tornando uma hard skill. Eu já não coloco mais como uma soft skill, é quase que mandatório no ambiente híbrido e remoto. Organização. Até então tido como soft skill. Não tem ninguém batendo bumbo, as empresas ainda não colocaram a câmera para monitorar se o funcionário está trabalhando no horário correto ou não, se está com a postura correta ou não. Então, precisa se organizar. Perspicácia. A gente tem muito menos informação na comunicação, porque a comunicação ao vivo, você tem, além da comunicação verbal, tem a não verbal. E nós perdemos a comunicação não verbal no chat, perdemos a comunicação não verbal no e-mail. Talvez a gente não consiga perceber certos nuances que perceberia em função das câmeras. Então, tem muita coisa que a gente perde de informação que passa a tornar necessário que nós tenhamos mais perspicácia para perceber o que está acontecendo. Por exemplo, entender sarcasmo. Bom, isso tudo que eu apresentei. Quais são as decisões e o que eu gostaria de começar a deixar de recado para vocês? Bom, pessoal, primeiro, eu tenho visto e tenho conversado, e isso tem se tornado um pouco de problema, que é a questão de manutenção de aparências no ramo profissional. Fanfic de RH, por exemplo, é engraçado quando tu vê o mesmo fanfic em 3, 4 perfis diferentes, e a pessoa jura de pé junto que foi com ela. Então, assim, fanfic de RH, fanfic de carreira, fanfic de motivação, fanfic de todo lado. E aí eu gosto dessa frase, que Fanfic de carro? Filho. Então, assim, eu gosto da questão, tipo, aparência, você gastar o dinheiro que você não tem para comprar coisas que você não precisa para impressionar pessoas que você nem gosta. E se a gente for olhar, a gente pensa no manter a aparência sempre com relação à questão financeira, tipo, comprar um carro mais caro do que tem condições, morar num apartamento, pagar um aluguel mais alto do que tem condições, roupas caras, coisas assim. E existe também a questão de manter as aparências intelectuais, que é você entrar em ondas que você não acredita, você dizer coisas que você não acredita. Tem um termo até em inglês interessante, o virtual signaling, que é você, por exemplo, se declarar em algum tipo de ativismo do qual você de fato nem acredita, só para sinalizar virtude.
Isso gera situações bem bizarras. Por exemplo, eu já vi e já presenciei algumas cenas deploráveis de machismo velado, de racismo velado. Tipo, a pessoa jamais vai publicar no LinkedIn, mas ela realmente acredita naquilo. Então tem coisas bastante até, eu diria assim, asquerosas nesse sentido de manter as aparências. Tem coisas mais leves, que é, por exemplo, o pessoal que às vezes vai começar a repetir aí algumas estratégias, algumas ideias e tentar universalizar certas coisas, embora elas de fato nunca tenham colocado um pensamento crítico, talvez nem acreditem naquilo. Então, por exemplo, eu tenho alguns exemplos de situações dessas. A ditadura da bermuda. Eu coloquei uma postagem no LinkedIn esses tempos, fazendo o seguinte desafio. Vá numa empresa que se diz uma empresa descolada, vai de calça social e camisa para ver o que te acontece. Você vai tomar tanto olho feio, tanta cara feia, que você vai se sentir um alienígena. E aí você pensa, pô, parei um pouquinho, só trocou a roupa do preconceito. Porque da mesma maneira, quando o cara chegava de bermuda num lugar onde está todo mundo engravatado, e todo mundo olhava feio, e aí esse povo começou a dizer que não, que tem que ter liberdade. Se você chega de roupa social num ambiente desses, você é condenado. Então, assim, não evoluiu nada, só trocamos a roupa do preconceito. Continuamos com o mesmo preconceito. E nessa postagem foi engraçado que teve um monte de gente que veio me dizer de tipo, você tem que pensar com relação à localização. Eu, Ricardo, minha crença sempre foi de blend in. Mas eu acho engraçado como as pessoas que pregam a liberdade rapidamente adoram tolher a liberdade de quem não concorda com elas. Então, ditadura da bermuda. A gente viu também o pessoal que gritava que Open Office Space era o futuro, que tudo tinha que ser desse jeito. E agora o que faz com esse monte de home office? O que faz com o investimento? Então, assim, teve muita gente que defendeu isso sem nunca pensar que talvez pudesse haver outra alternativa. O pessoal que xingava e-mail, xingava reunião, que nunca parou para pensar na utilidade das coisas e se tornou radicalmente contra. Ai, não quero saber. Isso aqui trancou, filho. E, por fim, a gente está vendo agora o Forever Home Office. Então, eu falei bastante das equipes remotas, porque é a tendência mais forte que a gente tem. E aí, eu vou lançar aí um questionamento, e dá para fazer esse questionamento sobre várias outras coisas, mas assim, sempre olhando muito para... Cada um olha para si e pensa. Home office, ele realmente é para você? Então começa a pensar e ver se alguma dessas frases tem uma certa ressonância com o que você pensa. Quem gosta de feedback mais constante, quem gosta de trocar ideia com os colegas, quem não é criativo sozinho, quem prefere aprender escutando os outros, seja professor, seja um colega ensinando, quem prefere aprender observando os outros, quem não consegue organizar o próprio tempo, quem sempre se acha super atarefado e nunca dá conta do trabalho que tem para fazer, e quem realmente admite, e essa aqui talvez seja uma das mais difíceis das pessoas admitirem, que não tem foco, que começa a fazer uma coisa e termina fazendo outra. Então, para esses casos, eu costumo dizer assim, tem certeza que o home office vai ser para você? Tem certeza que você vai conseguir mostrar o seu melhor resultado num ambiente que exija que você mude totalmente a pessoa que você é? Será que você está disposto a isso? Será que funciona? Então, eu diria que da mesma maneira que aprendizado sem professor não é para qualquer pessoa, home office também não é para qualquer um. E cada um vai ter que pensar e entender como é que se situa nisso. Então, de tudo que a gente está vendo, e aí vem um ponto importante que eu coloco toda hora, a gente precisa de muita autocrítica. A questão de foco, e aqui essa figura eu botei mordendo a língua, porque eu sempre fui um crítico do foco como solução para tudo, o pepino é que as pessoas no home office, elas esquecem que estão trabalhando. Então eu faço um convite para vocês, quantas pessoas vocês vêm trabalhando, ou vai num shopping center quarta de tarde, e vê a quantidade de pessoas que não está sentado no Starbucks trabalhando, mas está passeando pelo shopping. É um pouco assustador. Imaginar que esse povo todo está no home office deveria entregar valor para a empresa e não está entregando. Em algum momento,
As pessoas que de fato estão entregando valor vão começar a se destacar, e as que não estão entregando valor vão começar a ficar para trás. E eu sempre gosto de lembrar, a empresa paga alguém para ter algo realizado e alguém realiza algo porque a empresa pagou ele. Então, manter foco, apesar de eu já ter criticado, dado que houve uma mudança imprevisível, foco passou a ser uma grande solução para boa parte dos problemas, invalidando um texto que eu escrevi até no repositório de alguns anos atrás, mas, como disse, também não sabia que a coisa ia mudar. Bom, pessoal, dentro das empresas, o que eu tenho percebido de mudanças? Bom, vai ficar complicado gerenciar pessoas, vai ficar complicado organizar equipes, vai ficar complicado treinar pessoas. Estou com o meu exemplo aqui, as empresas redescobriram que as pessoas têm vida. Então, se eu estou na minha casa e a minha filha está aqui comigo, eu não vou achar ruim dela querer ficar comigo. Não posso, nem tem como. Por outro lado, é um desafio muito grande de você se manter concentrado e trabalhando e rendendo, porque o nível de interrupção aumenta muito. Então, talvez algumas pessoas, durante a pandemia, quando as escolas estavam fechadas, por exemplo, a gente aqui em casa optava por fazer horário alternativo. Por quê? Porque não tinha escola, não tinha o que fazer. Então, as pessoas passam a ter que se organizar a sua vida e as empresas passam a ter que entender isso na hora de organizar as coisas. E eu coloco redescobrir porque a gente não é de hoje que as empresas vêm descobrindo que as pessoas não são robôs. Desde a Revolução Industrial isso vem acontecendo. Então, parece que é engraçado, né? Toda hora a empresa tem que descobrir que ela é formada de pessoas e não de máquinas. Novamente, a empresa paga para ter algo feito, então você tem que entregar, hard skill, resultado, você tem que entregar. Eu coloco aqui, certas vantagens não são tão vantajosas, e oferecer home office como vantagem pode ser que não seja para todo mundo, como eu disse, pode ser um grande revés. E aí o pessoal às vezes agora está na linha do estamos oferecendo um modelo híbrido. Eu confesso que tem um pouco de ceticismo com relação a como a maioria das empresas vai lidar com isso, porque da mesma forma que teve a ditadura da bermuda, pode ter a ditadura do home office, que se você gostar de ir para o escritório todo dia, você pode ser muito mal visto. Então, como eu disse, a gente só troca o preconceito de formato, mas continua com ele, então não avançamos. Então eu tenho muito receio. Porém, oferecer videogame, mesa de sinuca como vantagem, mesa de snacks, também aí perdeu boa parte da efetividade. E a gente passa a ter um mercado de trabalho verdadeiramente globalizado. Ou seja, a gente começa a ter as empresas concorrendo não mais só no plano brasileiro. Então tem muita gente hoje do Brasil que já trabalha remoto para fora do país. Então a gente começa a ter um desafio muito grande, principalmente com o câmbio brasileiro, que as empresas passam a ter que conseguir se manter competitivas frente ao mercado globalizado de trabalho. Então o desafio aumenta e aumenta muito. Fora todos os perrengues que a gente já deve esperar com adaptar a gestão, os processos e a questão legal para um ambiente híbrido, um ambiente remoto, para esse ambiente aí pós-pandemia. Eu tenho algumas perguntas que eu ainda confesso que não tenho muita resposta, então eu vou compartilhar com vocês as que eu tenho pensado bastante. Por exemplo, pair programming foi muito defendido até um tempo atrás, já não tenho tanta certeza se isso vai dar certo com uma tela na frente. Eu fico escutando bastante sobre o pessoal de Agile, que remoto, tudo bem, ok, mas há um tempo atrás eles pregavam justamente o oposto, então não dá para saber se eles estão falando isso para continuar vendendo o Agile como uma ferramenta que resolve todos os problemas ou não. Então a gente não tem essa visão ainda. Formação e capacitação de novos profissionais, o pessoal lá que entra para fazer um estágio, como é que fica esse pessoal, se a gente consegue transmitir a mesma quantidade de conhecimento de forma remota. Eu costumava dizer no meu primeiro trabalho que eu aprendi pelo ar, né? Tipo, respirar aquele ar fazia eu aprender coisas.
E isso acabou agora, já acaba desaparecendo, acaba reduzindo. Como é que vai lidar com isso? Excesso de reuniões, excesso de e-mails para comunicação assíncrona. Tá bom, não é e-mail, é Microsoft Teams. É quase que um e-mail, como eu disse, você não escreve no Teams como você escreve para sua namorada, para o seu namorado, para sua esposa, seu marido. Você não escreve desse jeito. Você é mais formal. Deveria ser mais formal. Você não fica mandando ha-ha-ha para o seu chefe. Entendeu? Você também não fica fazendo piadinha ou ficar de sarcasmo, porque pode ser muito mal interpretado. Então, é uma comunicação formal, então tem que ter o seu devido respeito. A informação agora, tipo, por onde é que você encontra a pessoa? Vai ser pelo Mattermost, pelo Teams, por e-mail, vai ligar para ela? Então, começa a gente ter aí uma informação que acaba se espalhando em vários canais. Nem sempre a pessoa leu, ou às vezes não leu tudo. Aí a pessoa fala no Teams, você lê meu e-mail, e aí o cara não leu nem o Teams, nem o e-mail. E pessoas que têm um trabalho mais de laboratório, como é que fica esse trabalho de laboratório? Eles vão conseguir, vamos ter tecnologia para isso? Então, pessoal, só voltando aqui, um outro ponto importante principalmente sobre essa questão de reuniões, eu acho bastante engraçado, porque na época de temporada de caça, as reuniões, o pessoal dizia, tipo, não faz reunião, não tem que fazer reunião. E hoje, com essa história de conference call toda hora, mesmo um conference call 1 para 1, acaba sendo uma reunião. O pessoal quer dizer para mim que é um diálogo, mas não é um diálogo. Não é uma conversa. Você agenda horário, entendeu? Então acaba a gente teve um aumento brutal de reuniões. E o mesmo pessoal que há 2 anos atrás estava criticando a quantidade de reuniões, defendendo o Open Office, agora passa a defender o Home Office e não quer admitir que o excesso de calls são reuniões. Então, eles chamam de outra coisa agora. Né? Então, assim, pessoal, a gente pode mudar, mas que nem a história da ditadura da bermuda, que só trocou o preconceito de roupa, com essa história de conference call, de call one-on-one, ou coisa assim, que a gente está querendo dizer que não é reunião, é reunião. Então, teve muita gente que está tendo que engolir reunião. Então, pessoal, aí vem alguns pontos que eu acho interessante daí, que eu já vejo como tendo bastante valor, é a questão de autocrítica, essencial, você ter a capacidade de melhorar sozinho. Então, na verdade, tudo que é solo ganhou muito peso, você não tem tanto apoio que nem tinha antes, por outro lado, você tem muito mais liberdade, e liberdade é um poder, e com grandes poderes, grandes responsabilidades, então você tem mais liberdade, portanto, você precisa ser muito mais autocrítico, você precisa se regular mais, isso vai impedir que você acaba se organizando mais. Você nunca está de fato sozinho, você está com você mesmo, o que às vezes é um péssimo problema, porque às vezes a gente é a pior companhia para a gente mesmo que pode existir. Então tem até aquela piadinha da pessoa que vai dormir, o cérebro acorda ela, né? Aquele meme. O trabalho, onde quer que ele aconteça, é para trabalhar. Então, eu acho muito engraçado o pessoal achar que vai ficar de home office e que ele vai poder passar a tarde fazendo qualquer outra coisa que não trabalhe. Já falei isso, mas o que atrai, esse aqui é um pouco de metafórico, mas o que atrai as pessoas para uma empresa mudou, e eu acho que a coisa as modas tendem a ser cada vez menos, porque se eu dou mais liberdade, eu acabo gerando mais eu dou prioridade para o indivíduo. E se o indivíduo ganha prioridade, ele é mais único, ele não segue tantas tendências, ele tem as próprias tendências. Principalmente se ele serve para trabalhar de home office, porque ele é autocrítico. Então essas coisas todas acabam gerando aí ainda uma nuvem que tá aí se condensando de perfil para quem pode trabalhar em home office. Como eu disse, não é para todo mundo, vai ser para bastante gente. E assim, pessoal, só para encerrar, no fundo,
dado que a gente tem visto toda essa questão de aparências, a gente tem visto toda essa questão de falta de autenticidade, talvez, falta de um pouco de autoestratégia, o que vai realmente importar para cada um nessa informação e desinformação toda é o que você realmente acredita, e não o que você comprou como um enlatado e enfiou na cabeça. Então eu peço sempre assim, tipo, vai atrás da informação, vai entender, questiona se aquilo de fato é bom para você, se aquilo de fato vai ajudar a sua carreira, porque depois de dar uma lida e de procurar informação e material, minha conclusão é que ninguém tem resposta nenhuma do que aconteceu. Foi um evento extremamente impactante, extremamente aleatório, e a gente ainda vai ter que esperar um pouco a poeira baixar para começar a tomar decisões mais sérias, para buscar conhecimento que vai ser mais perene, porque existe muito conhecimento, por exemplo, que eu coloquei lá a figura do papagaio, tem muita gente papagaiando sem saber por que está dizendo. Foi influenciado por alguém, achou mil maravilha, mas nunca parou para pensar se aquilo é bom para ele. Então é isso, pessoal. O importante, então, mas só para fechar, é aquilo que você, com seus sentidos, sente, pensa e vive. E aí, a partir daí, você toma suas decisões, e eu espero, neste webinar, ter colaborado com este processo. Como disse, não seria um webinar convencional em que eu trago conteúdo bem estabelecido para vocês, mas sim algumas avaliações um tanto quanto filosóficas, digamos assim, do que eu tenho conversado por aí. Podemos abrir para as perguntas, Fábio. Isso aí, Tafas. Excelente, excelente. Muito bom mesmo. Obrigado aí pela apresentação. Como você disse aí, né? A gente ainda não tem dados, né, para saber, né, se o que está rolando é bom ou é ruim, né? E sim a gente olhar para o cenário e tentar ver o que é bom para nós, né? É isso aí. Bom demais. Participação especial, né? Pessoal, peço... Não foi ótimo. Não peço desculpas, mas... O pessoal falou aqui, ó. A Milena falou fofa, Roberto, parabéns pela filha linda. Obrigado aí, pessoal. Francisco, momento de descontração. Isso aí. Vai ter amigo livro. É isso que ela estava me falando. E para eu não esquecer do amigo livro. Legal. Bacana. Vamos lá. Temos algumas perguntas aqui, também comentários do pessoal. Vou começar aqui pelo Eduardo. Ele disse que ele gosta das palestras do Tafas porque ele joga real do mercado de trabalho. Tem muito sujeito que não tem transparência, são só frases de efeito. Aí, Tafas, quer comentar? Quero sim. Até o Giovanni colocou lá no LinkedIn, esperando, tipo assim, não quero opiniãozinha Nutella. Não foi exatamente assim, mas... Então, pessoal, eu vejo que... Vou contar uma história. No grupo de FPGA que eu participo, eu comecei falando que... Eu comecei quebrando um tabu, dizendo que FPGA não era uma coisa nova, era uma coisa velha. E teve gente que ficou chocado. E quando para a gente avançar, certas coisas a gente tem que tirar da frente. Então, eu vejo no mercado de trabalho, por exemplo, esses fanfics de RH, eu acho... Eu não sei se eu tenho pena, se eu tenho nojo, se eu tenho dó, se eu fico revoltado ou se eu passo a ignorar. E tenho dito que tenho ignorado, porque é muito bonito você... E até um ponto importante nesses fanfics, o pessoal gosta de vangloriar pessoas com necessidades. E a gente vive num país, e eu não sou alheio a isso, eu sempre falo que nós vivemos num país que tem gente que não tem água encanada. Enquanto a gente gasta dinheiro em coisas, tem gente que não tem água encanada. Então, esse é o meu ponto de vista. Mas eu vejo, por exemplo, que reforça muito das pessoas se exporem pela necessidade, porque estão num momento de carência. E assim, eu entendo o objetivo dessas pessoas. Só que conforme aumenta a quantidade de gente fazendo isso, se você não oferecer habilidades para
para dizer assim, olha, eu estou passando por um momento de necessidade, mas está aqui esse monte de habilidades que eu tenho que vai fazer você me contratar, que você vai ter alguém dedicado, seja pela minha necessidade ou pelas minhas habilidades. Então, assim, você foca muito mais no que você vai contribuir. Por quê? Contratar alguém sem habilidade nenhuma, por mais que a pessoa tenha necessidade, uma hora a empresa assim, olha, isso aqui não é uma organização filantrópica de beneficência, a empresa precisa ter seus processos andando. Então, eu penso muito que ficar fazendo essas fanfics e não dar uma informação mais concreta piora uma situação num país que já é ruim. Isso aí. Bora lá, então. O Elias foi o primeiro a perguntar aqui. Na verdade, foi o Roberto. Roberto disse que tem 55 anos, trabalha com sistemas embarcados há 5 anos e é programador desde os tempos do Fortran e Turbo Pascal. Algumas empresas já me disseram que neste nicho não consigo mais ser contratado. Você concorda com isto? Acredito que home office exige muita disciplina e em home office ninguém deveria perguntar minha idade. Fortran, Turbo Pascal. Bom, a gente estava até, rolou uma discussão sobre COBOL esses dias, né? Deixa eu perguntar para o pessoal perguntando se... O problema de certas tecnologias é que elas acabam ficando de nicho. COBOL é um grande exemplo disso. E o problema daquilo de nicho é que o mercado é menor. Se você está no nicho, em um mercado pequeno, em que ainda a demanda, apesar de ser um mercado pequeno, a demanda por profissionais é maior do que a oferta, tá ok. Então eu avaliaria, faria uma avaliação bastante criteriosa, se eu estou numa situação dessas. Se o mercado que eu tenho disponível para mim ainda é maior que a oferta de profissionais. Isso, talvez por ser um mercado pequeno, pode vir a exigir certas flexibilidades em questão de localização, em questão de horários ou coisas parecidas. Às vezes o cara encontra um emprego do outro lado do mundo. Mas, e assim, a corrente tecnológica ela não pede muita permissão. Quando vira, vira. Então, quem programava em Assembly para microcontrolador, hoje está bem difícil, se não fez aí uma evolução. Não sei se respondi, espero ter respondido. Acho que vai fazer, tem que fazer uma avaliação criteriosa dessas skills e ver se elas estão te atendendo na encontro de mercado. Se não... E o que o mercado está exigindo também, né? É que lógica de programação, quem sabe programar em qualquer coisa. Então, se adapta, apanha da sintaxe, uma hora vai. Eu vivo falando mal de Verilog, mas não sei se eu devo falar isso. Se eu falar isso, não me acusem depois. Mas se eu precisar trabalhar com Verilog, eu vou. O paradigma eu sei. Isso aí. O Elias perguntou aqui, o currículo necessário para atrair recrutadores também mudou? Procuram profissionais com quais novas habilidades na área de embarcados? O formato de fazer currículo mudou, mas esse daí já não é novidade, porque a gente já falou há um tempão. Portfólio. Faz 3 anos antes, pré-pandemia, já falava de portfólio. Então, se alguém diz para mim que isso foi pego de surpresa, eu vou dizer, sem vergonha. Porque a gente já vem falando de portfólio há um tempão, então a primeira principal mudança foi essa e ela se manteve. Na verdade, ela se amplificou, né? Passou a ser ainda mais importante o portfólio. A questão de fazer um currículo, eu gosto de fazer quem quiser pode olhar lá o meu no LinkedIn, eu gosto de falar um pouco sobre os resultados que eu obtive, eu gosto de falar, dar um pouco mais detalhado nas minhas atividades. Aquela história do currículo, uma folha, era na época do currículo impresso. Ninguém mais... Eu não vejo mais porque, óbvio que eu não gosto de ver um currículo com 10 folhas, que o cara pega e conta uma epopeia sobre o que ele fez. Mas um currículo ali de 2, 3 folhas, plenamente normal, que o cara soube filtrar bem, tipo, talvez as experiências mais antigas, o cara é um pouco mais sucinto nelas, porque elas não são tão relevantes, ou talvez tenha uma experiência muito relevante no início da carreira que o cara quer manter. Então... não mudou muito, não. Para quem fez o portfólio e segue as nossas recomendações. Mas essa questão do portfólio
eu acho que é um diferencial enorme, né? Mas Pra quem vai trabalhar. é pré-pandemia, né, Fábio? A gente não pode dizer que Isso. foi a pandemia, porque a gente vem Não falando foi a disso. pandemia. A gente tinha Isso falado. mudou já há uns 3 anos, né? Já faz um Isso é tempinho. muito 2018 portfólio. Quem não tem tá, tipo, 4 anos atrasado, quase. É. Isso aí, vamos lá. Tem uma pergunta agora, falando um pouco aí de conteúdo, né? O Eduardo tá perguntando aí se você tem previsão para o novo livro aí. O autodesenvolvimento foi muito bom, ele comenta. E aí? Eu e o Thiago Lima escrevemos um livro que nós pegamos artigos do repositório, ele comentou e eu não deixei barato e teve tréplica. Tá no forninho, tá para sair, já falei dele. Então esse é o próximo. Então tem os comentários do Thiago Lima com a minha tréplica sobre os comentários dos artigos selecionados do repositório. Então tá para sair aí. Tá no forninho. Isso aí. Tá no forninho e quase já ficando pronto, hein? Uhum. Isso aí. Vamos lá. O Francisco comenta assim, ó. Comenta perguntando, né? Na sua opinião, você acha que o computador do lado da mesa é uma boa? Com o tempo, não mexe na estabilidade emocional da pessoa? Acho que é questão do home office, né? Do lado da mesa, não entendi muito bem qual mesa. Deve ser, pelo que eu entendi aqui, deve ser a mesa de jantar, alguma coisa nesse sentido, né? Tá, porque tá se for muito do lado próximo da ali mesa, tipo... Eu acredito que é isso. Tá do lado da mesa de jantar, alguma coisa assim. Do lado da cama. Do lado da cama, acho que ficaria até melhor, do lado da cama. Assim, eu sou muito defensor de... Eu não gosto nem de ter TV no quarto, porque eu acho que o quarto é um lugar que tem alguns estudos que eu li de muito tempo atrás, que você entra no quarto e começa a sentir sono, é a melhor coisa que você faz para sua vida. Eu não recomendo em função disso ter o seu escritório no seu próprio quarto. Se possível, ter um lugar da sala separado para isso. Ficar alternando entre mesa de jantar e escritório é complicado. Durante a pandemia, o que a gente acabou, eu e minha família, a gente acabou forçado a isso, e era uma trabalheira que chega uma hora e começa a dar agonia. Tipo, tira todas as coisas da mesa, põe almoço, serve almoço. Então, assim, fora do aspecto prático, a questão psicológica no sentido de você não resistir a um e-mail apitando, na verdade não é novo, né? É só depois que criar um Teams para o celular, tem gente que não consegue mais dormir, né? Então, assim, só trocou... O problema é o mesmo, só mudou de lugar. O smartphone tá na cabeceira da cama. Tá na sua cama, tá no banheiro com você, ele tá quando você corre. Se você tem os aplicativos de trabalho lá, então aí a questão não é onde o computador tá, é a postura com relação ao computador que tá lá. Tem que começar a ter disciplina, se policiar, né? E aí começar a se organizar no horário de dormir, né? Porque mesmo assim, quando a gente não estando em home office, né, a gente tem pessoas que levam o trabalho para casa, né? Continuam respondendo fora do horário, né? Que eu acho que vai na mesma questão aí, né? Vamos lá. Vinícius, ele falou muito bom. Ele trabalha numa multinacional do setor automotivo e com menos de 2 meses veio a pandemia. Ele entrou e veio a pandemia. Mesmo trabalhando de casa, consegui ser promovido 3 vezes em menos de 2 anos. Foi impactante perceber que quem entrega resultados, quem tem dificuldade em trabalhar home office e quem só enrola mesmo. Né? Ele conseguiu visualizar isso. A maior dificuldade é quando o ambiente depende muito de bancada e não apenas do software. Quer comentar um pouco aí sobre o perfil do Vinícius? É o que eu falei, né? A gente tem de volta uma valorização das hard skills. A gente ainda não viu e não tem visto isso aparecer de forma explícita no LinkedIn. Tem muita gente que não quer assumir isso. Mas olha só que engraçado, é só ver a quantidade de gente que está se tornando programador. E programação é uma hard skill. Very hard skill. Então...
eu acho que a gente está tendo aí uma mudança de percepção, minha opinião. Sempre fui um pouco crítico dessa história de não dê bola para as habilidades, para o conhecimento prévio, não dê bola para a experiência, tipo, contrate pelo soft skill e brilho no olho. Aí eu pergunto assim, escolhe médico desse jeito? Não, né? Você quer um médico com maior quantidade de diplomas e especializações que você puder pagar. Isso é paga. Aí ele comenta em relação à dificuldade, né, que você comentou aí já na apresentação, da bancada, né, do ambiente ali, né? Isso é uma questão que... Está em aberto. Quando depende disso... Talvez a gente tenha aí algumas tecnologias, talvez a empresa crie laboratórios que conseguem acessar de forma mais virtual, talvez surja alguma coisa, mas assim, hoje a gente não tem uma resposta sólida para isso. Deixa eu só aproveitar esse comentário aí do Vinícius. Por outro lado também, né, da mesma forma que o Vinícius, em 2 meses, ele foi para a pandemia, tiveram outras pessoas que também foram. E pode ter pessoas também que, ao invés de brilhar como o Vinícius brilhou, acabaram não conseguindo se engajar e não conseguiram aproveitar a oportunidade. Isso acontece, né, Tafas? Por causa do perfil. Aconteceu bastante. Como eu disse, quem tinha filhos em idade pequena, por exemplo, sofreu muito. As mães sofreram um absurdo. E não é porque o pai não, às vezes não é, porque às vezes é uma idade que a criança ainda é muito, 1 ano e pouco, ela ainda é muito vinculada com a mãe. Então, recém começou a estabelecer um vínculo com o pai, então é complicado. Então as mães sofreram muito, principalmente as mães de criança pequena, eu digo, ainda bebê. Teve gente que rolou muito layoff, alguns injustificados, porque a gente viu empresa cortando profissionais, empresa com argumento de pandemia, e a empresa colocando lá um faturamento dobrado. Então teve muita, como eu disse, não foi só na questão da máscara, da vacina, do fechamento de aeroporto ou não lá para fevereiro de 2020, não foi só ali que teve confusão e desinformação. A gente teve muita confusão e muita desinformação de muita fonte diferente. E sobre muito tema diferente, então foi bastante difícil, eu diria. É difícil navegar sobre isso. É difícil mesmo. Para quem... Nossa, foi um baque, né? Para muitos. Isso aí, Tafas, vamos lá. O Lennon fala que vê muitas vagas com nomes diferentes, como engenheiro de hardware, programador de sistemas embarcados, etc. Como vocês veem esse caminho de uma graduação até o nicho específico, através de interesse, experiência ou cursos? Assim, essa é a última pergunta. O curso que eu hoje entendo como um dos melhores para sistemas embarcados é o de engenharia de computação. Nada impede o engenheiro eletricista de aprender a programar, nada impede o cientista de computação de aprender hardware, óbvio. Então, acho que essa responde a primeira parte aqui da graduação. Nicho específico. A graduação, e o Fábio está aqui, foi ele que cunhou essa é muito boa, a graduação te fornece 2 coisas extremamente importantes, uma base e um jeito de pensar. E aí o Fábio matou a charada, assim, por que tem tanto banco contratando engenheiro? Porque ele quer o jeito de pensar. Então o pessoal critica a graduação e não entende que a graduação não tem por objetivo principal te profissionalizar. Ela tem por objetivo principal te dar uma base profissionalizante, mas ao mesmo tempo te colocar na sua cabeça um jeito de pensar. Então o pessoal fica criticando, essa fica tá dentro de cantinha. Tá bom, então por que banco contrata engenheiro? Que tem uma disciplina de matemática financeira e olhe lá. Não sabe nem calcular juro e risco direito. Por causa do jeito de pensar. Resolve o problema, né? Exatamente. Manda o problema que resolve. Então, a graduação tem esse fim. E aí a última parte da pergunta cursos, sim,
ler o Embarcados, participar de grupos, conversar com os caras que você admira dentro da empresa, livro, vale tudo. Dificilmente uma disciplina... Eu fiz uma conta que para eu ensinar, por exemplo, tudo que eu sei sobre lógica programável e VHDL deve dar umas 5.000 horas. Se eu pegar um sujeito e pegar 8 horas por dia e martelar essas 5.000 horas na cabeça dele, primeiro, termina, ele tá louco. Entendeu? Segundo, provavelmente não aprendeu quase nada. Então não adianta, tem uma curva de aprendizado e uma curva de experiência. Já vamos, filho. Tá quase acabando. É isso aí, e tem esse lance, né? Às vezes você tem que colocar a mão na massa, testar, estudar, né? Tem que investir horas ali nesse desenvolvimento. Exato. Por exemplo, quando alguém faz um projeto, você vai estudar uma série de datasheets. Se você vai estudar como é que é como é que faz a programação do dispositivo, se vai descrever um device driver, você vai ter que ler os registros, vai ter que entender o que são aqueles registros, o que cada bit faz. Então tem uma série de coisas que precisam ser feitas para fazer alguma coisa. E se essa alguma coisa é especializar-se, não pode, é a mesma coisa. Vai ter que ter ali uma curva de aprendizado, ninguém nasce sabendo. E aí por isso que vem aquela história que eu sou um pouco crítico do contrate o brilho no olho. Se a quantidade de coisas que o brilho no olho precisa aprender para fazer aquilo que precisa ser feito, será que vai compensar? O cara tem brilho no olho para fazer uma cirurgia. O que ele faz da vida? Ele é engenheiro. Então ele vai ter que fazer medicina primeiro, depois vai ter que fazer residência. Então, tipo, o brilho no olho vai ter um caminho longo até. Entendeu? Então ninguém contrata médico pelo brilho no olho. Dentre bons médicos, com o mesmo nível de conhecimento, óbvio, você vai pegar o mais motivado, que te trata melhor. Então, dentre essa história do brilho no olho, é o fator de voto de Minerva. Entre duas pessoas com conhecimento parecido, ali dentro do mesmo range, você pega que naturalmente é mais feliz e está mais motivada, que demonstra mais interesse. Agora, diferença assim não adianta. Se você precisa disso para fazer o trabalho, esse aqui está mais motivado, você vai ter que contratar esse. Se não apareceu nada melhor, né? E entender como você vai fazer para motivar ele. Isso aí. E por outro lado também a gente hoje, né, principalmente quem tem acesso aos recursos, né, internet, já né, passou por uma graduação, né, ou já se formou em algum curso, tem o acesso, né, a conteúdos que há um tempo atrás a gente não tinha, né? Então hoje a gente consegue aprender linguagens novas, testar num hardware relativamente barato, né? Então, né, para quem está querendo, né, colocar em prática, né, acho que não. Hoje mesmo é mais em relação a se organizar e ter tempo para você estudar, né? Lógico, mais as outras questões que você vai ter que se organizar aí, no caso, focando para alguém que já está se encaminhando aí para trabalhar para sistemas embarcados. Respondendo aí. Quer um exemplo, pessoal? Vai lá, dá um jeito de conseguir uma franzininho, estuda bem no hardware, vai lá no fórum, pergunta para o Fábio, entendeu? Aí, ó. A gente tem casos aí bacana, né? Da galera a gente nesse ano aprendeu bastante sobre DF, aprendeu bastante sobre FreeRTOS. E assim, é um projeto open source que você está participando, né? Então, que pode voltar para você, né? Então, é mais assim, acho que é mais a questão de se dedicar, ter tempo, né? E hoje também eu tô impressionado ali com o Discord, né? O tanto de grupos bacanas que tem para você interagir, né? De projetos, né, globais aí que você pode participar. Então, tem oportunidades excelentes assim de você estar aprendendo, interagindo, até fazendo network com o pessoal de fora. Hein? Então, Tafas. Tem só mais uma, Fábio, sobre essa questão de aprendizado por grupos. Até recordei, teve um participante do grupo de FPGA, que ele começou a fazer os desafios que estão lá no Embarcados que eu propus. Começou a estudar, perguntava no fórum e conseguiu um emprego na área de... Caramba! Que legal, essa eu não sabia. Bom demais. Então assim, pessoal, tem que correr atrás.
como eu disse, é aprender sozinho, porque não tá mais tão fácil assim para perguntar. É aprender sozinho, autocrítica, e são as coisas que eu coloquei aqui hoje na palestra. Então, como sendo aí um panorama. Sinto muito por não apresentar nenhum estudo mais elaborado, porque não encontrei nada que eu gostasse, achei muito fanfic. Aliás, para quem perguntou o que é fanfic de RH, Gustavo, é uma historinha que às vezes a gente vê o candidato não apareceu na entrevista, aí ele me contou que o pneu estava furado, e aí eu liguei para ele dizendo que ele tinha ganhado a vaga, e ele chorou depois de 37 segundos sem falar de silêncio, eu perguntei se ele estava bem, essas coisas assim. Tá cheio no LinkedIn. A maioria, olha, eu diria que 90% é fanfic. E aí entra na linha do que eu expliquei lá pro Eduardo no começo, eu prefiro passar uma informação muito mais real, às vezes não tão positiva, mas muito mais de alerta, de preste atenção nisso, e uma mensagem positiva de confie em você que você vai conseguir, se dedique que você vai conseguir, do que um fanfic desse. legal. Eu vou passar aqui já, Henry. Só mais aproveitando aqui, Tafas, né? Eu vou passar para o pessoal aí as outras apresentações que você fez sobre o tema. Para o pessoal aí que está procurando colocação ou quer mesmo ver o que o pessoal está pedindo, né? De exigências aí das oportunidades, no Embarcados tem uma área de oportunidades, vocês podem olhar as oportunidades, tá? Eu acho que serve ali tanto para aplicar, eu acho que já é um filtro bem bacana para vocês, e também para quem está querendo, quero me capacitar em alguma oportunidade, quero ver o que eles estão pedindo atualmente, dá uma olhada lá na lista, né? Às vezes tem aquelas vagas, né, com muitos, né, que pede um monte de coisa, né, mas a gente sempre tenta filtrar para ter uma vaga mais assertiva para os dois lados, né? Então é uma outra dica aí para vocês. Tá, fazer isso aí. Obrigadão mesmo aí pela apresentação. Foi bom demais. Bom como sempre, né? Fica aí mais para o pessoal né, esse conteúdo. A gente pretende para o ano que vem voltar às lives, né, dos encontros semanais, que também a gente aborda bastante sobre isso e traz histórias, né, pessoas para contar aí a sua evolução na área de sistemas embarcados, desafios, né, isso é bem bacana para compartilhar. E fica aí para o pessoal também esse já mais um incentivo aí para o lançamento do livro, né, que o Eduardo comentou aqui, para o Tafas e para o Thiago agora. E é isso. Vamos tentar para o ano que vem, tentar abrir mais conversas. Eu não sei como fazer ainda, mas alguma forma que a gente possa compartilhar mais experiências assim, ou conteúdo sobre essa parte de carreira. Vamos pensar. O Tafas tem o repositório, né? Não sei se está ativo ainda, Tafas, tá? Tá ativo. Quiser colocar aqui para a galera? Peraí. Eu não sei se o chat... Se o meu chat vai aparecer para todo mundo aqui. Mas vamos lá. www.repositório.blog. Deixa eu tentar pegar aqui. E é isso. Então a gente agradece aqui também a Mauser Electronics por possibilitar essa palestra aqui, essa apresentação do Tafos de uma forma muito bacana. E também fica o convite para vocês aí. No sábado nós teremos um evento muito legal, com conteúdo técnico muito relevante e atual para quem está aí querendo se capacitar. Assim, vai ser um dia muito legal que, assim, a gente é suspeito para falar, mas venham participar que vocês vão aproveitar bastante, tá? Então a gente vai ter tanto as apresentações com os palestrantes e também um local para network, para a gente trocar ideias e continuar as conversas, tá? Então fica aí, eu coloquei o link para vocês aqui. Vai ser um dia muito bacana, o nosso último evento do ano. E é sempre bom, né, Tafas? Acho que sim, esses eventos, sempre bom. E aí também, só aproveitando aqui, a gente teve até o Tafas participou de alguns eventos internacionais, que também, né, o lado aí da pandemia, bom da pandemia, que a gente teve acesso a conteúdos que eram presenciais e foram para online.
talvez não é a mesma coisa, mas por outro lado a gente começou a conhecer pessoas aí de diversos países, de diversos projetos que compartilharam aí, né? Se eu não me engano, o Tafos participou do Nutex, né? O do Zephyr. Nutex e do Zephyr, os dois participei. Então, a gente tá interessante, como eu disse, o mercado globalizou. Eu peguei mais na linha do lado das empresas, mas óbvio que tem o outro lado, que se globalizou para as empresas na competição, também globalizou para o pessoal. Eu já falei há um tempo atrás, numa outra live, que quem quiser experimentar esse mercado vai ter que falar inglês. Ah, mas eu não gosto não quero, então não vai participar. Então, sinto muito, mas você tem que falar inglês. Falei também para o pessoal parar de perder um pouco de medo, só recapitulando. Né? O mais importante é escutar bem, e pode falar mal, que não dá nada. Então, tá globalizando. E, Fábio, para encerrar, só queria agradecer o pessoal. Ô, Tafas, acho que eu perdi seu áudio aí, viu? Perdemos seu áudio. Foi aquele probleminha lá. Aí já volta. Aí. Voltou? Ah, beleza. Voltou. Então, eu estava dizendo que eu queria agradecer a participação de todos, agradecer os elogios para minha filha, porque para todo pai coruja isso é sempre bom. Pessoal, mandem perguntas para o Embarcados, bastante perguntas, porque quando a gente voltar com as lives, a gente endereça essas perguntas. Pode mandar pergunta para mim também. E assim, pessoal, espero que vocês aí exerçam um pouquinho disso que a gente discutiu, e se vocês acharem que eu falei alguma bobagem muito grande, pode me avisar, que eu vou ter o maior prazer de debater esse assunto. Porque, como eu disse, não tem nada disso escrito em pedra, e não adianta chegar daqui a 3 anos dizendo para mim que, Ricardo, você falou um monte de besteira. Vou dizer que nem me lembro. E vai mudando, né? Nada tá escrito em pedra que não vai mudar. Isso aí. Tafas. Não sei se eu tô te ouvindo ainda, mas brigadão. Não, valeu. Brigadão mesmo aí. A gente agradece bastante aí essa boa oportunidade de ver a sua apresentação. E esperamos aí no ano que vem ter mais uma apresentação aí sobre carreiras, né? Tradicional. E aí eu acho que o ano que vem, quando você for fazer também, já vai estar o livro lançado. E é isso aí, pessoal. Aproveitem as dicas do Tafas e mantenham comunicação aí, tá? Eu acho que é sempre importante ter o LinkedIn, né? O Tafas já pegou outras apresentações, dúvidas do LinkedIn, trouxe, né, para cá. Então, acho que o lance é esse, é conversar, tirar as dúvidas e ir evoluindo. Obrigadão mesmo aí, um bom resto de semana para vocês aí, né? E a gente se vê no sábado aí no evento do Embarcados Experience 2021. Abração, valeu!